Tomaram posse nesta terça os novos ministros do Superior Tribunal de Justiça, indicados pelo presidente Jair Bolsonaro. Aliás, o presidente participou da cerimônia, mas não discursou. Reportagem de Carolina Abelim. Estavam presentes na cerimônia o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, o procurador-geral da República, Augusto Aras, além do presidente Jair Bolsonaro. Os desembargadores Messoda Zulay Neto e Paulo Sérgio Domingues foram indicados por Bolsonaro a partir de lista formada pelo plenário do Superior Tribunal de Justiça. Eles também foram aprovados pelo Senado e ocupam vagas abertas por aposentadoria. A presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, destacou que chamou de brilhantes trajetórias de ambos e desejou uma excelente atuação no STJ. Ministro Messoda Zulay Neto e ministro Paulo Sérgio Domingues, faço votos de que tenham uma atuação muito feliz e profícua neste Tribunal Superior e em nome do Superior Tribunal de Justiça e de todos os ministros e ministras da Casa, sejam muito bem-vindos. A Zulay Neto atuava no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, TRF2, no Rio de Janeiro. Formado pela UFRJ, foi advogado concursado da Telerge, extinta estatal de telecomunicações do Rio de Janeiro, antes de se tornar desembargador federal em 2005. Ocupou diversas funções na Justiça Federal, com destaque para passagens como coordenador dos juizados especiais e diretor-geral do Centro Cultural da Justiça Federal do Rio. Domingues atuava no TRF3, em São Paulo. Formado pela USP e mestre pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha, é professor da Faculdade de Direito de Sorocaba. Ele foi procurador da cidade de São Paulo. Se tornou desembargador em 2014, com destaque para a atuação como coordenador do Programa de Conciliação e do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais. Novamente, o presidente Jair Bolsonaro se manteve quieto e não falou nem durante o evento, nem com a imprensa na entrada ou na saída da corte. Ele se sentou à direita da ministra Maria Tereza de Assis Moura na tribuna. Bolsonaro saiu assim que acabou, não sem antes dar um abraço em cada um dos novos ministros. Bom, girando os nossos comentaristas, Amanda Klein, há alguma mudança de visão a partir de agora com esses novos ministros do STJ? Alguma mudança do formato de julgamentos ou não? Oi, Tiago. Olha, eu acho que esses ministros, eles são indicados depois de muita composição política, são apadrinhados por ministros do STF e por determinadas correntes políticas, demora um longo tempo até que eles sejam indicados para o Superior Tribunal de Justiça. Agora, o que me chama mais atenção foi a presença do presidente Bolsonaro ontem. Ele tem participado de várias audiências e de vários eventos nos últimos dias, notadamente de eventos militares, e sempre participa mudo, calado, não dá uma palavra. Até trocou alguns abraços mais sorridentes com os ministros recém-empossados ontem, mas também não proferiu absolutamente nada. E no evento, no dia anterior, ele havia chorado, um evento militar, né, em que generais e suas famílias participavam, e pela primeira vez, e aquilo sim chamou muita atenção, tinha esboçado aquela emoção, talvez aquela frustração, decepção de não ter ganhado as eleições. Parece que aos poucos vai caindo a ficha, assim que os aliados próximos a Bolsonaro descrevem, e ele acabou chorando. Ontem também estava presente o governador Tarcísio de Freitas, foi a nossa primeira rodada, o giro de opinião aqui, a minha conexão acabou caindo. Foi interessante que algumas lentes de fotógrafos captaram justamente a cena em que Tarcísio e Alexandre de Moraes se abraçam, se cumprimentam ali muito sorridentes, e Alexandre de Moraes, o principal antagonista do presidente Bolsonaro. E poucos dias depois também de Tarcísio dizer que não é um bolsonarista raiz e não vai entrar na guerra cultural à frente do governo de São Paulo. Aos poucos essas peças começam a se mexer no tabuleiro, você vê essa extinção, o caso gradual do poder de Jair Bolsonaro. Ele ainda não conseguiu mostrar como vai exercer essa liderança natural, porque afinal de contas teve mais de 50 milhões de votos, então essa liderança natural que ele exerce no campo da direita e da centro-direita vem se mantendo muito discreto e tem aparecido muito pouco em eventos públicos desde a sua derrota. Vamos ver então quais serão os próximos sinais, os próximos passos do presidente Bolsonaro e como ele vai se consolidar ou não como essa liderança da oposição da direita no Brasil.
Mota, essa presença do presidente Jair Bolsonaro nessa posse dos 2 ministros foi mais por um sentido protocolar, já que esses ministros foram indicados por ele? Ou você percebe que com o passar dos dias ele está começando a ampliar a sua agenda depois daquele período mais em silêncio, mais em reclusão? Olha, Lívia, quem sou eu para comentar o que o presidente Bolsonaro está fazendo? Quem sou eu para criticar o presidente nesse momento? Quem sabe o que ele sabe? Quem sofreu o que ele sofreu? Não fui eu que dei ao presidente Bolsonaro a ideia de montar um ministério técnico com gente competente, sem apadrinhamento político. Não fui eu que sugeri ao presidente Bolsonaro defender a liberdade. É o primeiro presidente que eu me lembro na minha vida inteira que defende a liberdade nos seus discursos. Não fui eu que convenci o presidente a ser fiel aos valores e ideias que ele defendeu, ao contrário do que faz a maioria dos políticos. Promete uma coisa na campanha, quando começa o governo, faz outra. Não fui eu que fiz todos os sacrifícios que o presidente fez em nome de ideias e de valores. O Brasil agora está cheio de gente esperta, inteligente. O Brasil está cheio de malandros. São esses que estão querendo voltar ao poder, cheios de apetite, cada um com um truque diferente. Eu prefiro ficar com o presidente Bolsonaro e o seu silêncio. Eu prefiro ficar do lado dos manés. Deputado Coronel Tadeu, em relação ao STJ, essas novas indicações, essas novas posses, o STJ muda algum perfil de posicionamento ou não? Sim, Thiago, muito pouco. São 2 nomeações feitas pelo presidente Bolsonaro e acredito eu que as escolhas elas acabam indo de encontro à linha que o presidente Bolsonaro adota, que é a honestidade, é você fazer as coisas corretas. Então eu acredito que serão 2 magistrados empossados que não farão algumas besteiras que nós acabamos presenciando, que o judiciário protagonizou nos últimos anos. Eu queria só reforçar aqui que, apesar de a indicação ser do presidente Bolsonaro, eu particularmente, eu acredito que a melhor forma seria que os magistrados escolhessem entre eles esses representantes. Mas a gente sabe muito bem que a legislação ela prevê que a indicação seja do presidente e isso sofre um processo político até que o nome seja realmente declinado e deliberado e essa pessoa tome posse e o presidente ele está fazendo uso da sua prerrogativa. O Partido dos Trabalhadores é o partido que tem o maior número de juízes nomeados dentro do Superior Tribunal de Justiça e por isso às vezes essa corte de terceira instância, ela às vezes acaba pendendo muito mais para um lado do que para o outro. É exatamente isso que eu sou contrário. O processo deveria ser diferente tanto no Superior Tribunal de Justiça, como principalmente no Supremo Tribunal Federal.